Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia aí da nossa sequência. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós teremos hoje novos conteúdos bastante interessantes aí da nossa disciplina. Vamos dar uma olhada então no número da aula, no detalhamento aqui no objeto de conhecimento, é a aula de número 7, Corporações e Organismos Internacionais, e o detalhamento desse objeto de conhecimento é o surgimento das organizações internacionais, que são importantes atores no cenário internacional de integração geoeconômica global, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula, então. Ok, gente, então vamos começar falando um pouco sobre essa famosa nova ordem mundial, né? Que é um termo bastante em voga aí já faz algum tempo. Então, ordem mundial, nós sabemos o que é uma ordem que estabelece um cenário mundial nas relações geopolíticas, né? E que acaba aí influenciando todos os outros aspectos da vivência humana e, enfim, vamos lá tomar mais algumas informações sobre essa nova ordem mundial. O fim da Guerra Fria, né, como nós estamos vendo aqui, no início da década de 1990, marcou o começo da chamada Nova Ordem Mundial. Está sendo chamada de Nova Ordem Mundial porque nós lembramos que antigamente teve uma ordem bipolar, né? Essa que foi uma das principais e mais conhecidas da nossa história, que dividiu ali o Oriente e o Ocidente politicamente, em questões também referentes à economia, enfim, vocês lembram que era bipolar porque era partida em dois. Na nova ordem mundial, os fluxos de mercadorias, como nós estamos vendo, serviços e capitais, a questão financeira, se tornaram ainda mais intensos, ok? Então, a partir dessa nova ordem mundial, nós temos uma circulação de capital muito mais intensa do que nós tínhamos naquele cenário anterior da ordem bipolar. Falando um pouquinho sobre esses fluxos, eles se intensificaram por conta da integração de países que eram socialistas ao mercado internacional. Então, só fazendo uma ligação com conteúdos que nós vimos antes, lá naquela época em que nós tínhamos um mundo bipartido, bipolar, nós tínhamos um sistema estanque de um lado, outro sistema bem definido, isso falando em economia do outro, né? A partir então da nova ordem mundial, nós tivemos aí a integração de todos, mais ou menos que sob o mesmo tipo de sistema econômico. Continuando ainda sobre a nova ordem mundial, nós podemos afirmar que o processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural da comunicação entre os países pode ser chamado de globalização. Então, só revendo, vejam só que é aprofundamento da integração econômica, social e cultural. Prestem bastante atenção nesses três aspectos, tá? E isso tudo intensificado e favorecido pela comunicação. Então a gente sabe, nós que estamos aqui na era da hiperconectividade, sabemos que essa questão da comunicação faz toda a diferença. Ao mesmo tempo, tá, que isso tudo estava acontecendo, ao mesmo tempo então, uma maior interação entre pessoas de diferentes lugares e culturas, pela globalização foi generalizado mundialmente, né? Então, ao mesmo tempo que essas culturas, elas se interligaram pela comunicação, uma passou a influenciar com seus hábitos as outras, e aí nós tivemos uma superintensificação mundial, por exemplo, nos hábitos de consumo. E já que falamos em exemplo, o que seria essa mundialização de hábitos de consumo? Nós temos ali, conforme o texto nos coloca, o uso das mesmas marcas, nós assistimos os mesmos filmes no mundo todo, as mesmas séries, nós ouvimos as mesmas músicas, utilizamos os mesmos aplicativos, nós temos uma tendência a utilizar roupas que são utilizados em outros lugares do mundo, e isso tudo chega a gente através aí das possibilidades da tecnologia, da informação e da comunicação.
né? Então a gente consegue assistir, por exemplo, ao vivo, um jogo numa final de um campeonato que está acontecendo a quilômetros de distância, né? Isso, a muitos quilômetros de distância, muitas vezes em outros continentes, muitas vezes num fuso horário também completamente diferente, e a gente compra aqui a camisa lá do Bayern de Munique, a gente compra a camisa do Real Madrid, do Barcelona e assim por diante. Então, lá no início dos 1990, dos anos 1990, o mundo passou a se configurar de acordo com a chamada nova ordem mundial, em substituição, como nós já dissemos, do mundo bipolar da Guerra Fria, que era aquele dos continentes orientais e ocidentais, no sentido de capitalistas ou socialistas, né? Orientais socialistas, ocidentais capitalistas. Na nova ordem mundial, desculpa, os Estados Unidos surgiram como grande potência econômica e militar. Então, os Estados Unidos da América, que são aí um dos países que mais influenciam as populações mundiais com sua cultura, ela se destaca, né, tanto economicamente quanto militarmente. Na nova ordem mundial ainda, a gente vai ver aqui outros fatores que são bastante interessantes. A Alemanha e Japão, por exemplo, mantiveram importância no cenário mundial, mas sem condições de contrapor a influência dos Estados Unidos em escala internacional, o que quer dizer que os Estados Unidos influenciam mais realmente, seja com sua música, com seus filmes, com seus hábitos, né? Com os termos que nós utilizamos no dia a dia. A gente vai falar em imprimir, a gente fala printar. A gente vai falar em pedir uma comida rápida, a gente fala em fast food, né? E assim por diante. A gente ouve muito mais músicos, às vezes, não estou generalizando, mas ouvimos muito mais músicas de fora do que aqui as produzidas no Brasil, e inclusive temos muitos artistas e bandas brasileiras que gravam em inglês, justamente para alcançar uma maior fatia do mercado, não é isso? E aí se projetar mundialmente, onde há uma possibilidade de angariar capital muito maior. Esse fator aí, gente, também contribuiu para a difusão do modo de vida dos Estados Unidos, sobretudo por intermédio do cinema, o que influenciou padrões de conduta em todo o mundo. Você já deve ter observado que desde que nós somos pequenos e assistimos lá os nossos desenhos infantis, nós somos influenciados por mensagens que não estão sendo diretamente ali colocadas, mas que fazem efeito ali no nosso subconsciente. Um exemplo disso é olhar para as cores aí dos super-heróis, né? Então, o Superman, azul e vermelho. Mulher Maravilha, azul e vermelho. E aí uma série de outras coisas que fazem com que depois a gente faça uma associação entre as cores dos super-heróis e a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, os Estados Unidos, através do cinema, quem nunca assistiu, né, um filme de Hollywood, você vê lá que a bandeira dos Estados Unidos sempre aparece lá nos lares americanos, nos filmes, né? E realmente isso é um uso bastante comum lá naquele país. De formas que isso se projetou nos nossos inconscientes e isso nos influencia. Vamos falar sobre globalização e mundialização. Então, globo e mundo parecem os mesmos termos, mas globalização e mundialização, assim como globo e mundo são diferentes, também é. Tá? A partir da metade do século XX, ali, da segunda metade do século XX, grandes empresas, indústrias comerciais e de prestação de serviços começaram a instalar filiais em vários lugares do mundo. Então, eles saíram ali dos seus lugares de origem, né? Por exemplo, uma empresa ou uma indústria que surgiu lá nos Estados Unidos, ela deixou de ser ou de ter suas instalações somente nos Estados Unidos. Começou a alastrar-se territorialmente, inclusive internacionalmente. Saiu ali dos seus limites, né? Saiu de suas fronteiras, ultrapassou e foi ter filiais em outros lugares do mundo. Tá? Então nós temos alguns exemplos disso,
que, por exemplo, bancos, hotéis, redes de restaurantes e companhias de telecomunicações, dentre outras, foram algumas das indústrias que saíram lá dos seus países de origem e se instalaram em outros lugares. Quem mora aqui em Manaus vai entender isso perfeitamente de forma empírica, uma vez que nós temos aqui no Polo Industrial de Manaus empresas, indústrias que são de várias origens, aí, de diferentes países, né? Então nós vamos em alguns lugares que se parecem, inclusive, cosmopolitas. Há alguns lugares ali, por exemplo, se você for em algum desses restaurantes aqui próximo do Distrito Industrial para almoçar, você vê ali pessoas que são da Ásia, você vê pessoas que são ali mais loiros e altos, de olhos claros, você vê que são pessoas de outras nacionalidades que estão convivendo aqui no nosso espaço, que vieram de fora para trabalhar nas filiais das indústrias dos seus países. Inclusive tem um detalhe interessante, que em algumas dessas empresas, elas funcionam no mesmo horário que funciona a sua matriz lá no outro país. Então, pelo menos, um horário comercial de pessoas conectadas ali, né, online, estão trabalhando, independente do fuso horário, ao mesmo tempo que as pessoas lá da matriz estão trabalhando. Esse processo ficou conhecido como mundialização, tá? Também chamado de internacionalização do capital e da produção. Por que do capital e da produção? Porque se há uma produção, há uma geração de capital, e esse capital gerado, muito provavelmente, pela lógica capitalista, pertence lá à indústria que está localizada em outro lugar do mundo. Tudo bem? Continuando com esse assunto de globalização e mundialização, o termo mundialização tem sido usado para denominar a atual fase de internacionalização do capital. Tudo bem? Então, assim, quando a gente fala em globalização, a gente poderá estar falando de aspectos da globalização sobre questões ou características culturais. A mundialização diz respeito mais aí a essa questão da internacionalização, hoje ficou difícil, do capital, tudo bem? Esse processo ficou conhecido como mundialização ou internacionalização do capital e da produção, pelos motivos que nós explicamos ali na cartela anterior. Obviamente que se eu internacionalizo uma produção, eu também vou internacionalizar o capital que é gerado a partir dessa produção. Nós temos algumas características da economia global. Observem só o quanto de capital é gerado a partir dessas transações econômicas internacionais, né? Nas últimas décadas, o fluxo de mercadorias entre os países cresceu muito. E aí, se você observar, você que é um pouquinho mais velho aí, que é o meu caso, e você se lembrar da época que você fazia compras, que você desejava muito aquele tênis, lá quando você era moleque, aquela chuteira para jogar um futebol, e você ia às lojas, você tinha muito menos opções do que você tem hoje. Eu, por exemplo, na época que ia para a escola, lá na antiga primeira série, segunda série, eu tinha três opções de tênis. Ou era o Bamba, e o Bamba era branco e não podia ser utilizado, ou era a Conga, que era azul e branca, ou era o Quixute, que era todo preto, né? Que inclusive a gente utilizava para jogar um futebolzinho ali na grama, porque ele se parecia com uma chuteira, ele tinha umas garras ali embaixo. Hoje em dia, se você for a uma loja, você tem inúmeras outras opções, tudo bem? Então lá, a gente estudava em escolas que o tênis era azul e branco, todo mundo tinha que usar Conga. Ou a escola tinha que usar preto, todo mundo de Quixute. Se por acaso em alguma atividade tivesse que usar branco, todo mundo de Bamba. Vamos lá para outras características. As exportações mundiais em 1948 foram de 59 bilhões de dólares. Em 1948, 59 bilhões de dólares. Observem a diferença desse número para 2020. Então, as exportações passaram, em 2020,
para 22,4 trilhões de dólares. Vejam só, em outro aspecto, aqui em outra direção, já que exportação é quando nós mandamos um produto para fora, os números das importações cresceram de 62 bilhões de dólares em 1948 para 21,7 trilhões de dólares no ano de 2020, tá? Que é isso que a gente vai ver aqui na próxima cartela. Então vejam só que tanto exportações quanto importações cresceram, obviamente, que um movimento está associado ao outro. Quando nós importamos alguma coisa, nós compramos essa coisa, esse produto de fora. Quando nós exportamos, nós mandamos esses produtos para fora. Então, da mesma forma que hoje eu chego lá numa loja, além do Bamba, o Bamba que voltou agora há pouco tempo, né? A Konga e o Kshut eu nunca mais vi novos para vender em lojas. Mas aí você encontra ASICS, você encontra lá Mizuno, você encontra lá os Reeboks, você encontra vários outros tipos de tênis que não existiam na época e várias outras marcas, o que eu quero dizer, né, que foram aí surgindo ao longo do tempo. Para encerrar aqui essa partezinha, esse fluxo que nós estamos observando e que cresceu muito, ocorre principalmente entre países da América do Norte, da Europa e alguns da Ásia. Então vejam que a América do Norte tem os Estados Unidos e o Canadá, que são duas potências econômicas indiscutíveis, né? São países muito ricos. Lá na Europa nós temos alguns dos outros países mais ricos do mundo. E lá na Ásia, nós temos também, além de países ricos, nós temos grandes populações concentradas, o que quer dizer que há um grande consumo, certo? Então, as corporações aí, transnacionais, têm feito grande efeito em todo esse sistema interligado de importações, exportações, de consumo e etc. Tá? O que são essas grandes corporações transnacionais? São as grandes empresas que atuam ao redor do mundo. Geralmente elas têm sede em um país com maior desenvolvimento e filiais distribuídas por outros países. Então vejam só, interliguem os assuntos com aulas que nós vimos anteriormente. Onde que nasceu a indústria, né? Nasceu lá na Europa, mais propriamente lá no Reino Unido. O que acontece com isso? Se nasceu lá, ela se fortaleceu lá e tem uma tradição industrial muito grande. Acontece que, à medida em que as indústrias fabricam itens, manufaturam, elas exigem cada vez mais recursos naturais. A isso equivale dizer que, com o passar do tempo, existe a lógica de que os recursos naturais se esgotam em seus países de origem. Acaba acontecendo que, em vez dessas empresas importarem matérias-primas de outros lugares, o que não deixou de acontecer, mas ao invés disso, talvez elas optem por instalar as suas empresas lá onde há esses recursos naturais. Então, se você pegar, por exemplo, um tênis Nike e for olhar ali na lingueta, né, onde foi fabricado, você vai ver ora Honduras, ora Taiwan e outros países, Singapura. E aí você, além dessa questão da presença dos recursos naturais, também vai ter lá a localização desses países para efeito de distribuição desse material. Então, se eu tenho uma empresa nos Estados Unidos da América e eu vendo muito na Ásia, talvez eu não esteja somente interessado em estar lá na Ásia com uma filial para angariar ali, pegar ali da natureza os recursos naturais para a fabricação, mas eu também, pode ser que eu queira instalar lá a filial para, a partir da fabricação lá, eu gastar menos com transporte para exportações e atender ali aquele mercado regional da Ásia, não é isso? Bom, os ramos de atividade dessas transnacionais são diversos, tá? Nós temos montadoras de automóveis, nós temos petrolíferas, indústrias de bebidas, empresas de fast food, de roupas esportivas, entre outras. Eu costumo dizer
os meus alunos em sala de aula que eu assisti um jogo da última Copa do Mundo que foi no Brasil, daquela Copa do Mundo que foi no Brasil, e aí lá eu peguei um ônibus para ir até o campo de futebol, lá para a arena, com a torcida, com as torcidas de Honduras e Suécia. E uma das coisas que eu gostaria de observar era a marca das camisas que eles utilizavam. E eu vi que a de Honduras não era uma Nike, uma ASICS, uma Adidas, tá? Vejam só que Honduras é um desses países aqui da América Central que recebe filiais dessas transnacionais e fabricam e distribuem aqui nessa região. Mas, ao mesmo tempo, há uma crítica muito grande à forma como eles administram, à forma como eles tratam os trabalhadores nesses países menos favorecidos, o que é uma outra questão, é conversa para uma outra hora. Ainda falando sobre essas grandes corporações e transnacionais, a gente pode ver que os países que recebem as grandes corporações e transnacionais oferecem vantagens que reduzem o custo de produção das mercadorias, tanto mão de obra quanto matérias-primas baratas. Também essas transnacionais esperam que em troca, ou esses países que recebem as transnacionais esperam que em troca as transnacionais ofereçam emprego e geração de renda. Então, quando uma empresa norte-americana, vou continuar aqui com os Estados Unidos como exemplo, vai se instalar num outro país para fabricar lá o seu produto, ela exige ou ela espera que o governo local ofereça algumas coisas em troca de sua instalação. Se você procurar aí as normas, as regulações, a legislação da Zona Franca de Manaus, por exemplo, do Polo Industrial de Manaus, você vai ver lá que há uma série de impostos reduzidos ou inclusive retirados dessas empresas transnacionais, dessas indústrias, para que elas se instalem aqui. Qual é o contraponto, então? O governo não exige determinados impostos, reduz outros, mas espera que, em contrapartida, essa empresa, essa grande transnacional, traga empregos, não é isso? E circule capital na região do polo industrial. É exatamente o que acontece aqui. Apesar disso, nós vamos ver que as decisões dessas empresas são tomadas lá nas suas sedes. E os direitos dos trabalhadores nos países que recebem as filiais, em geral, são mais restritos do que nos países ricos. E agora nós chegamos àquele ponto da conversa que eu falei para vocês agora há pouco, que era uma conversa para outra hora. Então, se você for assistir um documentário chamado The Corporation, você vai ver que tem uma empresa famosa aí, uma marca de esportes muito famosa, que inclusive eu uso uma ou outra coisa dessa empresa, que explora os trabalhadores aí de um país da América Central, fazendo com que, vejam o absurdo, que quando esses trabalhadores parem por algum motivo a máquina ali onde eles estão costurando os equipamentos esportivos, para ir no banheiro ou por alguma outra necessidade, isso vem descontado de seus contra-cheques. É um absurdo quase inacreditável, mas isso está perfeitamente lá registrado nesse documento, nesse documentário que eu falei para vocês e em várias outras reportagens aí que nós encontramos na literatura. Tudo bom? Quer dizer, bom não está, mas entendido? Vamos lá. E aí, gente, essas empresas tomam as decisões lá nos seus países, eles levam o lucro lá para os seus países, mas os trabalhadores, que são das filiais, eles não têm tantos direitos trabalhistas e outros, quanto têm direitos os trabalhadores lá dos seus países de origem. Ainda sobre essas grandes corporações transnacionais, a gente precisa falar que o faturamento de algumas delas, dessas transnacionais globais, é maior do que o produto interno bruto de muitos países do mundo. Por isso que lá, voltando a falar no documentário que eu falei para vocês, The Corporation, uma das mensagens do documentário é de que as grandes corporações, elas acabam tendo um poder
se impondo sobre o poder governamental de alguns países, uma vez que tem muito mais poder econômico. Então, eles tendo poder econômico, eles têm um poder de barganha muito grande, eles acabam mandando, impondo suas condições a determinados governos. Isso lhes confere, então, grande poder de influência, como eu estava dizendo, sobre os governos nacionais. É o caso que eu falei agora há pouco de uma dessas transnacionais aí de materiais esportivos nesse país da América do Sul, né? Então eles poluem mais porque as normas ambientais são mais brandas, eles exploram mais os trabalhadores porque as leis trabalhistas desses países são menos criteriosas, não é isso? Então muitos desses países não têm, por exemplo, para um trabalhador o direito à assistência médica, dentária, a jornada de trabalho é muito maior e outras questões. Se a gente for dar uma olhada nessa próxima cartela, e nós vamos dar uma olhada sobre o faturamento dessas maiores empresas internacionais, transnacionais, no ano de 2021, tá? A gente vai ver que um grupo, o Walmart, juntou, né, vamos dizer assim, teve um lucro de aproximadamente 523,9 bilhões de dólares. Se você pegar lá a relação do produto interno bruto dos países do mundo, você vai ver que somente essa empresa, o Walmart, arrecada muito mais do que muitos países do mundo. Aí nós temos ali várias empresas, mas algumas delas são famosas aqui no Brasil, como a Amazon, para quem compra aí livros pela internet, como a Apple, aí principalmente por quem utiliza aí os iPhones, né? E nós vemos aí as Toyotas, né? Os carros Toyotas pelas ruas, assim como vemos os Volkswagen, que são muito tradicionais, muito presentes no trânsito brasileiro. Bom, as transnacionais, elas tanto concorrem quanto são parceiras, tá? E aí elas fazem alguns tipos de acordo que nem sempre são tão legais. É o caso do Trust, que é uma fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou serviços. O Holding, que é uma empresa criada para administrar diversas outras empresas e formam um grupo. E os cartéis, né? O cartel, que é uma associação ou combinação entre empresas em geral de um mesmo segmento para garantir o controle da produção e dos preços, né, do que produzem. Tá bom? Então, Trust, Holding e cartel são três tipos aí de parcerias, né, ou de ferramentas de concorrência que são utilizadas por essas indústrias transnacionais. É preciso dizer que mesmo aí empresas que não são transnacionais também se utilizam de algumas dessas ferramentas aí para fechar acordos. E aí a gente sempre a gente ouve a pergunta, no Brasil, existe alguma transnacional? Ou existe alguma transnacional brasileira? Sim, gente, existe uma grande transnacional, inclusive, né? Que é a nossa Petrobras, que é a Petróleo do Brasil S.A., que foi criada lá em 1952. A Petrobras atua em várias áreas do setor energético, desde a exploração de gás e petróleo até a distribuição, passando pelo refino e pelo abastecimento, tá? Então, quem nunca ouviu falar em Petrobras, né? De vez em quando a gente passa aí pela frente de um posto BR, por exemplo. A empresa é detentora, né, de uma tecnologia que se tornou mundialmente famosa, e é uma das mais avançadas na exploração de petróleo em águas profundas, que foi o caso ali de toda a tecnologia que se desenvolveu por conta da exploração do petróleo lá no pré-sal. Em 1996, a empresa inseriu o Brasil no seleto grupo dos 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Já em 2020, nós tivemos aí outros avanços, outros ganhos da Petrobras, que a produção chegou aí a 2,8 milhões de barris de petróleo por dia no Brasil. Lembrando que um barril de petróleo tem o equivalente a 159 litros desse produto, que dá origem aí a vários produtos, inclusive, óbvio, os combustíveis, né? Então, por fim, com a crescente integração e dependência entre os países,
Agora a gente vai falar sobre as crises econômicas e a globalização. Caso ocorra uma recessão econômica em um desses países, ou num grupo desses países, né, que se juntam em blocos econômicos, principalmente em grandes potências políticas e econômicas, como os Estados Unidos e a União Europeia, o mundo inteiro pode sofrer as consequências. Quer um exemplo disso que está acontecendo? A guerra na Ucrânia, por exemplo, representa uma crise lá com a Rússia, e isso faz com que algumas exportações sejam interrompidas e prejudiquem alguns países que dependiam dessas exportações daqueles países, tá? Então são vários os produtos aí. E isso então é um exemplo prático e atual do que está acontecendo, do que nós vimos aqui na teoria. Quando uma dessas superpotências, que é detentora da exportação mundial de determinado produto, entra numa crise, cancela as exportações, nós temos aí crises em outros lugares. Tudo bem? Essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha aproveitado. A gente se vê aí numa outra ocasião.